Então, ele envia a notificação e acaba facilitando. Sim. Ah, beleza, beleza. O que dá para fazer, de repente, então, é o seguinte, faço o agendamento das reuniões, faço o agendamento recorrente, tipo, marco 7h35, por exemplo. Então, 7h35 a galera recebe um lembrete e tal, até que se agiliza, liga o computador e tal, a gente começa às 7h40. Professor, tem alguns professores É, que eles fazem assim, eles já marcam todas as reuniões, que fica pré-agendado, né? Daí a tá. gente já recebe uma notificação. Faltam tanto tempo para tal reunião começar, entendeu? Então, eu Ah, acho que seria entendi. uma boa para o senhor, vai que o senhor esquece, não sei. Aí o senhor Tá. já marca todas as reuniões, porque o senhor já sabe o horário O e os horário agora dias tá que fixo, né? sim. Como é que tá a experiência com horário para vocês, assim? Vocês estão conseguindo se encontrar? Para mim tá melhor, porque eu tenho aula da escola até 7h10. Então, antes eu tinha que sair um pouco Nossa, mais tá, cedo da escola ou entrar um pouco mais tarde na aula do curso. Então, agora para para vir mim o cada um. horário tá muito bom. Tá bom, tá bom. Olha que bonito. E para os O que eu, demais? o que eu não Oi, entendi, Jorge, pode falar. tudo bem? O que eu não entendi foi, É, nossa carga horária de certa forma mudou. A gente tem uma carga horária de cada matéria, certo? Só que tirando uma matéria de uma aula de todos os dias da semana, automaticamente nossa carga horária mudou. Só que a gente vai rever, entre aspas, esses conteúdos que vai, de certa forma, faltar, essa carga horária que vai faltar. A gente vai ter essa reposição ou a gente já vai para a vida assim, e vida que segue? não, na verdade, Jorge, a carga horária, ela é mantida, né? A gente que planeja, por exemplo, quando a gente tem a live e eu coloco para vocês os exercícios são pensados para uma carga horária de 3 horas aula por semana, né? De 4 horas aula por semana. Então, depende da nossa carga horária. Em Info, a gente tem 3, né? Em IUG, a gente tem 4. Então, as atividades são dimensionadas para essa carga horária. Né? O que vocês não podem perder de vista é assim, embora a aula inicie 7h40, né? E embora as lives concluam às 10h20, o que acontece? As lives, elas exigem muito mais da nossa atenção do que quando a gente está numa live presencial, né? O fato da gente não ter o contato com a pessoa ali na nossa frente, a questão da comunicação fica muito restrita, né? É, você não tem acesso às vezes, né? Você não tem acesso à linguagem corporal, a gente tem um atraso na transmissão. Então, o que eu estou falando, você vai ouvir daqui a 1 segundo, daqui a 2 segundos. Tudo isso faz com que o nosso cérebro ligue mecanismos de atenção que normalmente ele não acionaria. Então, se a gente mantém a carga horária de vocês, por exemplo, das 19 até as 23, vocês ficam completamente exauridos, completamente exaustos. Tem vários estudos do pessoal que estuda mesmo essas questões, né, do ensino à distância, e eles fazem uma relação de equivalência do ensino remoto para o ensino presencial. Para você ter uma ideia, a redução é da ordem de 40% para ficar no ideal. Então, você imagina uma carga horária, por exemplo, de 10 horas aula, se ela acontece remotamente, de acordo com as pesquisas e com os estudos que eu li, o ideal seria que essa nossa atividade de live remota, ela se restringisse a 40% dessa carga, né? Então, o que vocês não podem perder de vista é isso, né? Pensa que a gente está na escola, a gente está cumprindo uma situação diferente, mas a gente está na escola. Quer dizer, o nosso horário é às 19, né? A hora que a gente conclui é às 23. Então, cuidado que vocês têm que ter é de se envolver com atividades da escola no horário da escola, né? A gente tem uma ou outra situação que é um pouco mais complexa por conta do pessoal que trabalha e que chega um pouquinho mais tarde do serviço e que acaba perdendo a primeira aula na escola e assim por diante. Então, esse horário acaba facilitando um pouco essa questão.
tá? Mas não perca de vista que não existe uma alteração de carga horária. Se a gente mantivesse a carga horária, seria extremamente desgastante, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Agora a questão é, a pergunta que não quer calar, né? Como que vocês estão fazendo? Vocês estão usando esse horário das 19 até 19h40? Vocês estão usando esse horário das 22h20 até as 23? Ou não? Vocês estão fazendo um horário reduzido e depois acaba compensando os estudos pegando, por exemplo, no fim de semana, no sábado e no domingo. Como que está a dinâmica de vocês? Então, professor, eu sou muito chata com horário. Mas eu também não gosto de ficar me matando para fazer as coisas, não, porque não vale a pena, porque não vale a pena você ficar se matando e depois você, sei lá, que nem eu, às vezes tenho crise de ansiedade, ou então fico cheio de dor na mão, porque eu fico o dia todo em frente ao computador, desenhando, escrevendo. Então, para mim, não vale a pena. Então, eu faço os meus aos pouquinhos, vou fazendo na medida que dá. Final de semana, eu não faço nada de escola, nem de curso, porque é um momento que eu tenho ali para descansar. Eu não entro no escritório, eu não toco em computador, eu não consigo ver nem televisão, porque já me dá agonia esse monte de som, esse monte de coisa. Então, eu tenho o meu horário de escola, que é de 1 às 7h15. Mas tem dias que eu estou mais folgada na escola, que aí eu faço as lições do curso no horário da escola, porque eu não tenho aula da escola que nem a gente tem aqui, que é por videochamada e tudo mais. Às vezes um professor dá aula ou outra, mas não é sempre. Então eu pego o horário que eu tenho da escola para fazer minhas lições do curso. Então eu tento conciliar as lições da escola e as do curso naquele horário para depois eu ficar livre, para eu não ter que ficar até tarde me matando para fazer as coisas, nem usar final de semana. E os demais? E os demais? Jorge, Rafa, Bruna, Carmen, Bianca, Arilane, como que vocês estão fazendo? Bom, professor, eu vou falar, né? Oba! O senhor sabe que eu trabalho, voltei a trabalhar, então não tem muito o que dizer, porque eu estava bem zoada de saúde, então não conseguia mesmo ficar fazendo as coisas. Mas agora que eu estou bem melhor, eu estou usando os horários das aulas até 23, outro dia eu fiquei até meia-noite fazendo, né, as lições. Então, eu vou tentando conciliar, assim, né? Porque como eu trabalho e eu estou em casa, tenho muita gente em casa entrando e saindo, às vezes acaba atrapalhando. Final de semana é mais complicado ainda, né? Mas, assim, eu tiro umas horas de alguns dias do final de semana para fazer. Agora que eu estou bem melhor, eu estou correndo atrás para poder ver se eu consigo acompanhar, né? Fazer os exercícios todos. E para mim já é difícil porque eu não tenho tanta habilidade com o computador. Então, hoje eu fiquei tentando fazer aquela SketchUp lá com medidas. E foi muito. Não consegui encontrar a forma de baixar o questionário que tem que responder. Eu baixei ele, mas não consigo mexer nele para preencher. Aí eu sempre preciso esperar. Meu filho está em casa para ele me dar uma ajuda para me explicar o que eu faço. Mas eu estou tentando, eu estou fazendo. Não é mais fácil você me mandar não é mais fácil você me mandar um zap? Sofrimento. E acabo esquecendo. Não. Fiquem à vontade, gente. Quando, tipo, essas dúvidas ocasionais, assim, ainda mais no começo, né? Quando a gente está começando a pegar essas rotinas, a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de dificuldade, mas uma vez compreendido, você simplesmente deixa de ter qualquer dificuldade com isso, né? Então, às vezes 5 minutos ali, quer dizer, uma dúvida dessa natureza que a gente resolve, ela não está ajudando você só em IUG, né? Ela está te ajudando em IUG, está te ajudando em Info, está te ajudando em História da Arte, está te ajudando, enfim, em Mari, né? Em Prim, em todas as disciplinas com as quais vocês têm que lidar. Então, às vezes, a gente se segura, né, um pouquinho, assim, do ponto de vista de tempo, fala, putz, vai gerar, né, uma questão de envolver o tempo do professor e tal, mas, na verdade, isso não é uma perda, é um ganho de tempo, né, que você vai ter depois. Então, o teu desempenho em todas as atividades, em todas as disciplinas, melhora na medida em que você passa a dominar esses procedimentos, né.
mais simples. Mas que bom que a gente está passando por eles, né? Porque assim vocês vão pegando o jeitão e vão aprendendo e tudo mais. Pessoal, não reparem, eu estou passando um paninho aqui na minha mesa, porque está o maravilhoso mundo do pelo dos gatos, tá bom? Eu tenho 2 gatos em casa, então, quando eu visto uma roupa, eu fico em dúvida se o fio da malha é a malha mesmo ou se é pelo deles. Não tem aspirador que dê conta disso. Deixa eu ver, o pessoal escreveu aqui no chat, né? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Paranã, paranã, paranã. Ó, Bianca, vou fazendo quando dá, de tarde quando chego do trabalho e fim de semana, beleza. A Bruna, tô usando o horário das 15 às 22. Putz, show! Tá podendo treinar pra caramba, excelente, excelente, isso é muito bom. Em relação à carga horária, o que vocês estão achando? A carga horária está condizente? Ou as tarefas estão tomando muito mais tempo do que o que seria o tempo da carga horária? Qual que é a sensação de vocês? Eu fico na segunda. Mas, na verdade, algumas matérias, na verdade. Mas você sente que é uma questão de dificuldade ou é uma questão de mau dimensionamento da tarefa? Não, é porque, assim, tem algumas atividades que levam muito mais tempo do que desses 40 minutos que é nos dado, entre aspas. Tá. Por exemplo, as atividades da Beth, elas são muito complexas, entre aspas. São muito detalhadas, né? É muito detalhada. Aí, tipo assim, pelo fato de não ser um negócio muito bem explicado, porque a gente entende que ela não consegue gravar pra gente para mostrar como que faz o traço e tal, a gente tem que sair pesquisando. Então, esse tempo de procura, toda essa perepepé aí que a gente tem que ir acaba atrás, envolvendo o tempo da atividade. acaba mais tempo. E é onde que esse tempo, de certa forma, não dá, entende? Não rende. Tá. Uhum. É a mesma coisa para desenho técnico. A gente tem aquele horário ali, mas tem gente que tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, às vezes eu acabo me confundindo nas medidas e no desenho técnico, por causa de meio milímetro, meio centímetro, faz uma diferença enorme. Então, faz às mesmo, vezes, né? quando você acha que tá acabando, aí você fala, calma, tem alguma coisa errada. Aí, quando você vai ver, você tem que voltar, maior pedação. Então, isso vai além do horário de aula. Além de que você tem que estar fazendo toda hora, tá medindo, tem que estar pegando esquadro, virando esquadro, ver se não tá manchando, ver de lapiseira. Então, isso vai muito além do tempo também. Tomar um extremo cuidado, né? Realmente são tarefas que tomam bem mais tempo, né? Principalmente para quem tem mais dificuldade. Outra coisa é que vocês tiveram, ainda que um pouquinho, mas vocês tiveram a experiência, a oportunidade de usar a prancheta, né, com a régua paralela. E em casa, a maior parte de vocês está trabalhando na pranchetinha. Então, o trabalho no desenho, né, não rende igual, né, quando a gente está trabalhando na pranchetinha, é muito diferente da gente trabalhar na mesa, né. Quem mais? Quem mais? Quem mais me conta? Deixa eu ver, comprou uma régua paralela, tava osso. Ajuda pra caramba, né? Nossa, agiliza demais, assim, demais. Realmente a gente consegue fazer em muito menos tempo. Muito, muito menos tempo, com certeza. Pessoal, deixa eu perguntar, como estão as atividades com medidas? Me deem um feedback. Conseguimos fazer? Não? A gente teve dificuldade? Estamos conseguindo fazer as atividades práticas? Como é que está aí a situação? A Duda não fez? Pode falar. Eu comecei a fazer, não terminei. Comecei a fazer outra coisa também. Até que peça você foi, Jorge? Eu fui até a 28. Tá bom, então você conseguiu fazer algumas, você conseguiu aplicar o conceito das linhas guia, dos pontos guia, subir, empurrar os planos até essas distâncias e tudo mais, né? Tá bom, tá bom. O ideal dessa tarefa é o quê? Imagina que a primeira e a segunda folha ali, a primeira folha é suficiente para você usar o recurso, né? A segunda folha, quando a gente vai
para essas peças que são da folha 2, você já está fixando melhor, né? Então, na 1 você usa, experimenta, entende como que essas ferramentas funcionam. Na 2 você fixa, e na 3 você fica craque, tá? Então, não é obrigatório que vocês façam, né, as 48 peças, mas você não pode perder de vista isso, sabe? Se você fizer 16, beleza, você resolveu o básico, né? Se você fizer 32, você fixou legal esse procedimento. E se você fizer as 48, aí, aí não tem, sabe, quem tira isso daí da sua cabeça. Você aprendeu a fazer e ponto final, né? Então, a ideia é que vocês aprendam como funciona esse recurso da gente modelar usando medidas e usando as linhas guia e os pontos guia, para, a partir desses recursos, a gente começar a trabalhar com a modelagem de projetos, porque na modelagem de projetos envolve muito essa questão, né? Na modelagem de projetos não tem como a gente fugir, né? Porque todo projeto vai chegar para nós com medida. Então, como é que a gente vai fazer, né? A gente precisa aprender a trabalhar com medida, a gente precisa aprender a inserir a medida. Vocês vão reparar, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de treinar tanto no Sketch local, quanto na versão que roda na nuvem, né? Mas você vai perceber algumas variações entre uma versão e outra. Então, por exemplo, você está trabalhando na versão local, você vai criar um retângulo, por exemplo, esse retângulo ele vai ter as medidas separadas por um ponto e vírgula, né? E se você vai usar a versão online, ela está em português. Por incrível que pareça, as medidas do retângulo, a horizontal, vírgula, vertical, elas vão ser separadas com uma vírgula e não com ponto e vírgula, né? Outra coisa, quando você está trabalhando na versão local do computador, você quer digitar, por exemplo, 3,5 metros, você coloca 3,5. Quando vocês estão usando a versão online do aplicativo, a versão da internet, ela funciona com um separador decimal de ponto e não de vírgula. Então, se você quiser 3,5 metros, você vai colocar 3,5. Vocês tiveram a oportunidade de experimentar ou não? Vocês estão trabalhando só na versão que está instalada? Não, professor, eu não tentei pelo site, não. Eu fui só pelo que estava instalado mesmo. Tá. E os demais? Não. Vamos lá, gente. Não também? E os demais? Não, professor. Não? Beleza, vamos lá, coragem. É assim, tá? Ó, se vocês instalaram a versão, se o computador de vocês permitiu que vocês rodem a versão 2017, aí é legal. Por quê? Existe uma central de blocos, né, uma biblioteca de blocos gigantesca, que chama 3D Warehouse. E as pessoas, elas sobem os blocos, quando elas criam os blocos, elas sobem os blocos para essa biblioteca. Então, blocos são todos aqueles elementos que se repetem, que você vai usar no seu projeto. Pode ser um vaso, pode ser uma cadeira, pode ser uma poltrona, pode ser uma porta, uma janela, um banquinho, né, um tapete, enfim, quadros para você colocar na parede, abajur. Então, esses, às vezes, prédios inteiros também, né? Boa noite, Suzana. Então, a versão 2017, 2018, 2019, 2020 são versões que têm acesso ao 3D Warehouse, né? Então, acaba facilitando se você tem a 2017, porque você consegue entrar nessa biblioteca, escrever lá, porta, e baixar algum bloco de porta que você queira. Ou, se você lembrar que as pesquisas são muito mais incríveis e completas, né? A Glau não tá legal, né? Ontem mesmo ela já não veio com a gente, né? Beleza. As pesquisas são muito mais completas, muito mais abrangentes em inglês do que em português. Então, se você quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, de porta, ao invés de você escrever porta, escreve door, né, que é porta em inglês, D-O-O-R. E aí você vai obter uma quantidade de resultados e uma variedade de resultados muito mais rica também. Então,
quem está trabalhando com a 2016 ou a 2015 não consegue acessar essa biblioteca em casa, né? A não ser que use a versão web, tá? Porque aí quando você usa a versão web, você tem acesso a 3D Warehouse e tal, e aí você consegue importar os blocos que você quiser e tal, e aí você consegue salvar essa versão, tá? Versões anteriores do programa, né, 2015, 2016, elas não conseguem abrir arquivos de versões mais novas, 2017, 2018, 2019. Mas tem alguns complementos, tem alguns plugins que a gente instala no SketchUp que habilitam o SketchUp a abrir versões mais recentes. Então, vamos supor que você está rodando 2016 e você não tem acesso à biblioteca de blocos porque ele não acessa. Você usa a versão online, baixa os blocos que você quer, salva esse arquivo na tua máquina, e aí abre o teu 2016, que tem lá um plugin, um complemento, e esse plugin, esse complemento é usado para você conseguir abrir o arquivo que você baixou da internet, que você trabalhou no SketchUp Online, tá? Então tirem um minutinho para vocês fazerem essas experiências, né? As ferramentas são as mesmas, essencialmente as mesmas, os atalhos de teclado são todos idênticos também, vocês não vão sentir diferença nenhuma nos atalhos de teclado, mas vocês vão perceber diferenças nessas pequenas operações, sabe? Eu vou construir um retângulo, na versão local eu separo com ponto e vírgula, na versão web eu separo com vírgula, né? Eu vou digitar 1,5 m, na versão local eu digito 1,5, na versão web eu digito 1,5. Então, essas pequenas variações entre uma versão e outra, vale a pena vocês conhecerem. A versão web também, embora ela tenha as mesmas ferramentas, ela apresenta essas ferramentas de um jeito diferente. Então, você vai com o mouse em cima de um grupo de ferramentas e ele te abre um lequezinho, né? Então, você vem nessa ferramenta, ele mostra um lequezinho para você de 4 ou 5 ferramentas que fazem parte desse grupo aqui, onde você posicionar o mouse em cima. E na versão local é diferente. Na versão local, a gente faz o quê? A gente abre as barras de ferramenta, né? Que a gente vai utilizar e tal, e aí simplesmente acessa essas ferramentas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha área de trabalho. Deixa eu ver, ele interrompeu minha câmera, porque estamos fazendo compartilhamento. Beleza, maravilha. Pessoal, me avisem quando vocês estiverem vendo uma tela do Sketch, por favor. Tô vendo. Estamos vendo? Beleza. Vocês já viram, né, que a versão padrão ela vai abrir com essa barra aqui em cima, que é a barra Primeiros Passos, pelo menos é ela que a gente vai começar a usar. E a versão web, só para ficar um pouco mais claro o que eu estou comentando com vocês, quando a gente vem na ferramenta Formas aqui, por exemplo, a gente abre a ferramenta Formas com a flechinha, né? Então a gente clica nessa flechinha e aí ele mostra para a gente as opções. No Sketch Online, não, você só posiciona o mouse aqui em cima e ele já mostra esse leque de opções para você, sem você precisar clicar na ferramenta. Então é legal vocês estudarem, assim, experimentarem, né? Para vocês se familiarizarem com essas duas interfaces, tá? Eles fizeram isso porque o Windows é muito caro e as escolas, elas começaram a disponibilizar computadores para os estudantes, né? Aqui no Brasil isso ainda é uma coisa bastante rara, mas no exterior é muito comum, muito comum. E os computadores que são mais econômicos e que têm uma configuração econômica, né? Não é um hardware tão potente, mas também não usa um sistema Windows, usa Linux, que é um sistema gratuito, ou Chromebooks, né, que roda em cima de um sistema operacional que é o Chrome OS. Eles fizeram essa versão web por causa disso, que aí na versão web você consegue abrir numa máquina com Linux, você consegue abrir numa máquina que tem o Chrome OS, e assim por diante, né? Então, por conta disso que eles fizeram isso. E isso acabou ampliando, é interessante porque acaba ampliando o leque, né? Amplia a plataforma de uso que a gente tem. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de experimentar usar um computador com Linux instalado. Mas ele é um sistema bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Para a gente que trabalha com esses aplicativos um pouco mais pesadinhos, né? Como é o caso do SketchUp, para uma cena muito complexa e tal,
O Linux é uma mão na roda. Assim, se você pegar um computador, só para vocês terem uma ideia, né, um paralelo. Se você pegar um computador de 10 anos atrás, rodando Linux, e um computador hoje, tipo um computador intermediário, assim, um i5 com 4 GB de RAM e tal, Windows 10, aquela coisa, o computador de 10 anos atrás rodando Linux, ele vai te oferecer a mesma experiência desse computador novo intermediário, né? Então, se o Linux consegue tornar a velocidade da máquina de processamento, né, e otimizar essas operações, tornar isso 10 vezes mais rápido, você imagina uma máquina atual, uma máquina moderna, rodando Linux. Então, você tem uma experiência muito melhor de uso, tá? Tipo, tudo é mais imediato, tudo é mais instantâneo, né? Então, embora alguns programas, infelizmente, eles estejam restritos à plataforma Windows, o Sketch é uma plataforma que te liberta, né, dessa questão do sistema operacional. Você pode instalar 2 sistemas numa mesma máquina também, dá para fazer, o pessoal chama de dual boot, né? E no momento que você liga o computador, você escolhe se você vai inicializar o Windows ou se você vai inicializar o Linux. É como se você pegasse o teu disco rígido, o teu HD, e separasse ele em 2 discos, por exemplo. Então aí um disco fica o Windows e o outro disco fica o Linux, e aí você escolhe qual disco que você vai acessar, né? Qual partição do disco que você vai acessar. É bem interessante, principalmente quem está sem grana, os notebooks melhores, muitos deles têm vindo com Linux e não com Windows, porque isso torna o computador uns 600, 700 reais mais barato, né? Então, no Linux você fica livre aí para poder usar o SketchUp e algumas outras ferramentas também. Tem alguns softwares de CAD também, que são freeware para Linux e tudo mais. Mas para vocês terem uma ideia, uma licença do CAD anual para uma máquina de um escritório é alguma coisa da ordem de, mais ou menos da ordem de 12 a 14 mil reais, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Os softwares de renderização, por exemplo, como o V-Ray, são softwares que custam 5 mil reais, né? Então, embora pareça bastante, a hora que você está trabalhando no mercado, você vê que não é tanto assim e que acaba valendo a pena investir. O problema é quando a gente está começando, que a gente precisa ter essas ferramentas, mas a gente ainda está duro, né? Então, quando está começando, isso é super importante. Eu postei uma tarefa para vocês hoje, que ela está usando as mesmas plantas que a gente está usando em Info. Deixa eu maximizar aqui. Então, agora que a gente entende um pouquinho melhor como que funciona a modelagem com medidas, aí a gente vai fazer a modelagem com medidas usando o projeto, né? E aí, para isso, é super importante que a gente saiba como que funciona a modelagem com medidas e como que a gente vai extrair informações do projeto. Então, por exemplo, a gente vai agora aplicar o mesmo raciocínio que a gente aplicou nas pecinhas, só que agora a peça que a gente vai construir é um pouquinho mais complicada, né? A peça que a gente vai construir é esse projeto que vocês estão vendo aqui na frente, né? Como que vocês começariam a modelar esse projeto? Eu acho que eu começaria pelo piso. Começaria pelo piso. Beleza, alguém começaria diferente? Eu começaria pelas paredes. Eu também, pelas paredes. Tá bom, vamos pensar assim, quando você vai fazer uma pecinha, como que você começa a pecinha? Pela base. Pela base, exatamente. Então, o raciocínio que a gente vai aplicar agora é exatamente o mesmo. Quando a gente pensa que esse projeto é uma pecinha, né, a gente vai começar pela base. Então, a gente vai começar pela base, que tem uma certa medida, né, que está indicada aí no projeto, 5,80, né, na horizontal, dá para ver aqui em cima, né, por 3,90 aqui na vertical. Então, lá no Sketch, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com um atalho R, né, do retângulo, vamos começar a desenhar um retângulo. A gente sabe que ele vai ser 5,8, ponto e vírgula, para separar a medida. Quando a gente vai digitando, as medidas vão aparecendo aqui embaixo, né, no campo de dimensões, vocês já sabem disso. Então, 5,8, ponto e vírgula, 3,90, 3,90.
9, beleza. Então tá feito ali a nossa base. Agora a gente vai usar o P de push-pull, empurrar, puxar, né? Para puxar isso para cima. Volta para a planta agora. Quanto que a gente vai puxar para cima? 0,15? 0,15? Todo mundo 0,15? Eu não sei, eu tô Não confusa. sei, não entendi não. Calma, pessoal, devagar. Entendi a pergunta. Quanto que a gente vai subir esse piso, né? A gente está subindo o piso aqui uma certa medida, né? Qual medida que a gente vai aplicar quando a gente for subir o piso? Professor, vai subir 15 centímetros acima do 00 externo, é isso? Do ponto mais Então, baixo? aí a gente vai ter que buscar a informação no projeto que diz para a gente qual que é a altura do piso. Toda vez que a gente quer saber a altura de um nível no projeto, a gente vai ter que buscar esse símbolo aqui, ó, né? Esse círculozinho com a linha do lado. Isso aqui é uma cota também, mas ela é uma cota diferente. Ela nem é uma cota externa, igual esse 5,80, e nem é uma cota interna, igual esse 3,20. É uma cota que a gente chama de cota de nível. E é essa cota de nível que dá para a gente a altura do chão, né? Então, feito isso, porque vocês estão aprendendo a leitura de projeto. Então, vamos lembrar que a gente não está só aprendendo o AutoCAD, a gente não está só aprendendo Sketch, a gente vai aprender a ler projeto no meio desse percurso também. Então, aí uma disciplina consegue ajudar a outra, né? Vamos subir, então, e digitar 0,15, beleza. Então, a gente fez o mesmo raciocínio que a gente faria se a gente fosse começar uma peça. A gente começou pela base, né? E agora, para onde que a gente vai? Para as paredes. As paredes. Como que a gente vai fazer essas paredes? Como que vocês fariam? Cortando. Com retângulo. Ferramenta retângulo. Eu ia fazer os retângulos, assim como a Elizabeth disse, e depois eu ia puxar os retângulos para cima. Tá, então vamos lá. Tem dois jeitos da gente fazer, né? A gente pode fazer com retângulo, a gente pode fazer com linhas. Então, agora é que passa a ser muito importante essa questão da gente trabalhar com medidas, né? Porque agora a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar da letra T, que é a fita métrica. Se a gente quiser marcar essas medidas no projeto, a gente vai precisar trabalhar com medidas. Então, eu vou pegar qualquer ponto nessa aresta e puxar para dentro 0,15, por exemplo. Pegar qualquer ponto nessa aresta, puxar para dentro 0,15. A mesma coisa lá no fundo, 0,15, e a mesma coisa aqui do lado direito, puxando para dentro 0,15. Isso seria uma forma de fazer. Por quê? Porque toda vez que eu estou trabalhando com linhas guia, que são essas linhas auxiliares que a gente acabou de criar, o Sketch é capaz de encontrar essas interseções. Então, quando a gente tem esse tipo de situação aqui, ó, uma linha guia encontra a outra, e eu vou pegar minha ferramenta retângulo para desenhar um retângulo, ele é capaz de inferir que ali tem uma interseção, e ele marca isso com um xizinho, que nem vocês estão podendo ver aí na tela, né? Então, dá para eu criar um retângulo a partir dessas linhas guia. Quando eu crio um retângulo, a gente acabou de fazer a mesma coisa que a gente faz nas pecinhas. A gente tinha uma única superfície, e essa superfície agora passou a ser duas superfícies. Por quê? Porque a gente incluiu essas linhazinhas aí no meio, né? Então, agora a gente consegue trabalhar com elas independente. Agora eu consigo puxar essas linhas de fora para cima, né? Sem puxar o chão para cima. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Sim. A ferramenta nova que eu quero mostrar para vocês, é uma ferramenta que vocês ainda não conhecem, é essa ferramentazinha que está do lado do empurrar puxar. É a ferramenta equidistância. Ela é como se fosse o offset do AutoCAD. Só que é um pouco diferente. Vou mostrar por quê. No CAD, o offset é sempre de uma linha. Então, vou fazer uma cópia de uma linha, tanto para a direita ou tanto para a esquerda. Vou fazer uma cópia paralela de um retângulo, tanto para fora ou tanto para dentro.
No SketchUp, o offset não é de linha. No SketchUp, o offset é de superfície. Então, eu vou clicar numa face e essa face vai ser copiada para fora ou para dentro à medida que eu digitar. Então, eu trago o cursor para dentro, digito 0,15 e pronto, está feita a linha. Tá? Então, a ferramenta equidistância ajuda vocês aonde, né? Ajuda vocês nesse ganho de tempo quando vocês estão trabalhando com o projeto, porque vocês fazem um retângulo de base, fazem o outro retângulo e aí já está resolvido. Então, a gente tem o retângulo do contorno. E agora, para onde que a gente vai? Sobe as paredes para cortar as janelas e as portas? Mas ainda tem parede aí, hein? Eu Que eu não desenhei. Eu faria o banheiro. Aí tem que puxar as paredes para dentro. Depósito. É um depósito. Exatamente. A gente tem que fazer o depósito, né? Então, ó, o depósito, aqui, dá para a gente fazer o retângulo e dá para a gente usar as linhas guia. Repara que a gente tem uma cota interna, aqui, ó, de 1,30. Então, eu sei que essa distância dentro do depósito é de 1,30 e depois eu vou puxar mais 15 de parede. Então, a gente vai lá no Sketch, pega o T, que é a fita métrica, pega a aresta e puxa para baixo, 1,3. Depois, cuidado, porque o pessoal que está começando se atrapalha muito nisso, né? Se a gente está vindo para baixo, ó, 1,30, o meu 0,15 vai continuar sendo para baixo, tá? Então, cuidado para não se confundir. Às vezes o pessoal vai puxar o 0,15 da parede e puxa para cima, né? E não, peraí, nós estamos indo para baixo, então é para baixo que eu vou continuar com o meu 0,15. Depois, a gente tem essa distância horizontal aqui do depósito, né? Quanto que é essa distância horizontal interna do depósito? 2,15. 2,15. A gente tem uma cota interna aqui, né, que está informando para a gente 2,15. Então, a partir dessa aresta, a gente puxa para dentro, para a esquerda, né? 2,15. E depois a gente continua puxando para a esquerda de novo, 0,15. Então, a gente vai ter as linhas guia que a gente vai usar para fazer esse outro retângulo aí. Então, vamos fazer o R de retângulo. Vamos fazer um retângulo aqui. Vamos fazer um outro retângulo aqui. Professor, dá para fazer com linhas? Dá para fazer com linhas. Pega o L, né, do lápis, do line, cria a primeira linha, cria a segunda linha, né? Pronto, ó. Tá feito com linha também. Pega esses objetos, né? Vamos fazer uma janela de corte, ó, da direita para a esquerda, né? Com a borda tracejada, porque cortou, pegou. O método de seleção mais rápido, cortou, pegou aqui também. Repara que existe um pedacinho aqui que a gente vai ter que apagar. Porque se a gente não apagar esses pedacinhos, isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra, né? E essas paredes têm que subir todas ao mesmo tempo. Então, vamos fazer uma janela da esquerda para a direita, por quê? Porque ela pega tudo que está inteiro dentro. E a única coisa que está inteira dentro dessa janela é a linhazinha que nós vamos apagar. E aí você dá um del no teclado e manda essa linhazinha embora. Também dá para clicar em cima? Dá para clicar em cima. Vamos clicar em cima, ele vai selecionar essa arestazinha, né? E a gente deleta. Então agora a gente tem um conjunto das paredes, ó, que está separado do chão do depósito e que está separado do chão da guarita, né? Agora a gente consegue usar o P, para empurrar, puxar essa rapaziada para cima, né? À medida do pé direito. Pé direito padrão, pessoal, padrão, tá? Assim, praticamente todos os projetos, no mínimo. Pé direito padrão, 2,70 m. Qualquer coisa menor que isso, não ventila direito, não ilumina legal, tá? Então, fica abafado, parece que o ambiente é pequeno, parece que o ambiente é apertado, parece que ele te oprime, tá? Então, pé direito padrão, 2,70 m. Só é permitido que ele seja menor, por exemplo, no banheiro ou na cozinha. Por quê que é permitido que o pé direito seja menor no banheiro ou na cozinha, que é 2,50 m? Pensa num apartamento. Existe um banheiro em cima do seu, que é o banheiro do vizinho que mora em cima de você, né? Onde é que fica a instalação hidráulica que está embaixo do vaso sanitário dele? Onde é que fica a instalação hidráulica que recebe o ralo do chuveiro dele?
né? E essa instalação hidráulica fica no teto do seu apartamento. Então, embora seja o ralo do banheiro de cima, embora seja a saída, né, do vaso sanitário do banheiro do andar de cima, isso vai acontecer aonde? No seu teto. Então, aí é permitido rebaixar o pé direito para 2,50. Por quê? Porque a gente vai colocar um forro de gesso escondendo essa hidráulica que a gente vê no andar de cima. Né? Vamos puxar para cima, então, o nosso pé direito padrão, que é 2,7, dá um Enter. Ó, tá feito aí o procedimento que a gente precisa para criar aí as nossas paredes. Né? Então, tá resolvida a questão das paredes, aí a gente pode começar a pensar nas portas e nas janelas. Por onde que vocês querem começar? Porta ou janela? Porta. Porta. Altura padrão de porta. Vocês sabem qual é? 2,10. 2,10, exatamente. Maravilha. Então, vamos começar por essa porta aqui, ó. Né? A gente sabe que a parede tem 15. Se a parede tem 15, aqui tem um espacinho de mais 15. Vamos colocar uma portinha aí. Vamos trabalhar com portas confortáveis, né? Portas de 90. Cuidado para não fazer a porta no lugar errado. Né? Vamos fazer a porta aqui, então, ó, a porta que está de frente para essa parede, né? Então, vamos fazer a porta aqui para ela ficar de frente para essa parede. Como que a gente vai fazer a porta? A gente vai usar a fita métrica para marcar essas posições. Então, dessa aresta, eu vou puxar o 0,15 da parede e vou puxar mais 0,15, que é a distância até a porta começar. Então, 0,30 para cá. Para a direita, eu vou puxar quanto? 0,9. Vamos dar uma largura generosa aí, uma largura de 90. Agora vamos puxar para cima. Quanto que nós vamos puxar para cima? 2,10. 2,35. Quanto que nós vamos puxar para cima? 2,35? Tá vendo uma confusão. Quanto que nós vamos puxar para cima? Não, mas... 2,10. Quê? 2,25? Opa, exatamente, pessoal. Por quê? Porque tem um piso lá dentro, né? Tem um piso lá dentro com altura de 0,15. Então, se você quiser, você puxa para cima essa linha, 0,15, e depois você puxa uma linha a partir dela mesmo, da própria linha guia que você criou, para cima 2,10, que é a altura da porta. Né? Isso vai dar para a gente um retângulo na fachada. Por quê que a gente está fazendo uma base? Porque lá dentro da casa existe uma base de 0,15. Né? Então a gente precisa fazer isso. Agora a gente tem o que a gente precisa para criar o nosso retângulo. Né? E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, que é o procedimento que a gente fez para furar as pecinhas. Como que era o procedimento que a gente fazia para furar as pecinhas? A gente pega o empurrar, puxar, clica na face e empurra para dentro. E aí, o que eu tenho que fazer, além de empurrar para dentro? Vocês lembram? Colocar na aresta de dentro. Colocar a Isso. ponta vermelha Empurrar. da ferramenta na aresta de dentro para o SketchUp entender que eu quero ir até ali. Então, ó, vamos colocar a ponta vermelha na aresta aqui em cima, ó, e clicar. Opa, o que aconteceu? Senhoras e senhores, nós temos um buraco de porta. Maravilha, fechou. Já sabemos o que fazer com a porta, né? Então, na porta do banheiro é a mesma coisa, mas aí você não vai precisar se preocupar com a altura. Por quê? Porque esse piso aqui, lá de dentro do depósito, tem a mesma altura do piso da guarita, né? Então, lá dentro a gente não tem que se preocupar com a base, a gente simplesmente vai puxar 0,30, a gente vai puxar o 0,90 e a gente vai puxar aqui para cima direto os 2,10, obter o retângulo, né? R para a gente fazer o retângulo e o P de empurrar, puxar com a ponta vermelha ali atrás e tá aberta, né? A segunda porta aí que a gente precisa abrir. Né? Então, eu sei que é chato, né? Eu estou desenhando, não são vocês, então eu sei que é chato ficar acompanhando, mas é muito importante vocês entenderem esse raciocínio, né, que está por trás da modelagem do projeto. E agora a gente vai para a janela do projeto. Então, vamos pegar... Qual janela vocês querem fazer? Vocês escolhem. Mesmo.
Qual? A do banheiro. Não é banheiro, não, é depósito. Do depósito. Tem aí, professor. Não. Tem aí uma Opa, legal. A do depósito é legal. Ó, a do depósito é uma janela de 60 por 60 e ela está 1,5 m do chão. Então, vamos entender agora como é que funciona essa notação de janela. Vocês lembram das coordenadas, que a horizontal vem sempre primeiro e a vertical vem sempre depois? É a mesma coisa, gente. Quanto a minha janela tem na horizontal? 60. Quanto a minha janela tem na vertical? 60. Então, esse horizontal e vertical, ou seja, o tamanho do retângulo da janela, sempre vai ser os caras que estão juntinhos em cima, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu sei que essa janela tem 1,20 dessa ponta aqui até essa ponta aqui. Ou seja, a medida horizontal dessa janela é 1,20 m. E a altura dela é 1 m, né? Essa janela aqui embaixo, ela tem 1,80 m, né? Então, a largura daqui até aqui, 1,80 m, mas ela é uma janela baixinha, ó. Ela tem apenas 60 de altura, então uma janela comprida, mas ela é uma janela baixinha. Aí tem a informação que está sozinha. Essa informação que está sozinha é 1,10 m que a gente tem aqui, é 1,50 m aqui, é 1,10 m aqui, é 1,50 m aqui. Essa informação é a altura que essa janela está do chão. Essa altura tem um nome, ela chama peitoril. Toda vez que vocês ouvirem falar essa palavra, peitoril da janela, é esse número que está sozinho aí embaixo, que vai dizer para a gente quanto que nós temos que subir do chão para chegar, né, na base da janela. Então, na janela do depósito, vamos começar pelo peitoril de 1,50 m. O que a gente faz? A gente usa a ferramenta de orbitar para poder chegar mais perto aqui, ó, dessa parede onde a gente vai colocar a janela. Aí a gente usa o T da fita métrica para puxar dessa aresta para cima 1,50 m. E aí a gente tem a marcação de 1,50 m. Então, a gente marcou o peitoril de 1,5 m. A gente pode continuar e marcar a altura de 60 da janela. Então, a gente sabe que a janela vai acontecer 0,60. A gente sabe que a janela vai acontecer dentro dessa faixa, né? Aonde que ela começa? Aonde que ela termina? Né? Aí vem mais uma lição importante de projeto. Normalmente, as janelas, elas ficam centralizadas no ambiente. Não é sempre que isso acontece, mas o ideal é que aconteça. Por quê? Para eu ter uma distribuição de luminosidade que seja mais uniforme dentro desse espaço. Se essa janela fosse colada aqui em cima, essa parede seria muito iluminada e essa parede da porta seria mais escura. Então, o fato dela ser centralizada permite uma iluminação melhor aqui no depósito. Essa janela centralizada permite uma iluminação melhor desse ambiente que está aqui. A janela de 1,80 m centralizada, ela permite uma iluminação melhor desse retângulo aqui embaixo, né? E a de 1,20 m permite uma iluminação legal dessa área intermediária quando eu entro pela porta de entrada da guarita, né? Perguntei Então, se falaram aqui, porque oi, mudança que pode... não dá pra Deixa eu ver. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Cri, cri. Cri, cri. Ontem começou a campanha, não deixe seu professor no vácuo. Não, beleza, vamos embora. Vamos seguir, então. Ó, a nossa janela, então, ela está centralizada e ela tem 60 de largura. Então, o que que a gente vai fazer? Muita atenção agora, tá? Ó, a gente vai puxar uma linha guia dessa vertical aqui, ou dessa vertical aqui, tá? Então, vou clicar ali, né, e começar a puxar. Eu quero achar o ponto aqui em cima que o sketch vai pintar de azul claro. Por que isso? Porque o ponto que ele pinta de azul claro é o ponto que está no meio. No meio dessa parede é onde ele vai colocar o ponto azul claro para a gente. E aí eu clico aqui. Por quê? Porque agora eu tenho uma linha guia no centro dessa parede, né? Qual que é o tamanho da janela? Ah, a janela é de 60. Então, se ela é de 60, eu puxo 0,30 para a esquerda, eu puxo 0,30 para a direita, opa, de novo, 0,30 para a direita, espera aí que eu puxei errado, vamos mais uma vez, ok?
Deixa eu apagar. Copiei por engano aqui. Beleza, tá apagado. E a gente tem um retângulozinho da janela. Né? Então, R de retângulo, P de empurrar, puxar, vai com a ponta vermelha até lá atrás para o sketch entender que eu vou vazar e levar essa medida até lá no fundo, né? E vamos apagar essas linhas auxiliares aí. Lembrando que elas podem ser todas apagadas ao mesmo tempo se eu vier aqui no editar, nesse atalhozinho aqui, ó, excluir guias. Elas são todas apagadas ao mesmo tempo, instantaneamente. E aí vocês entenderam o conceito, né, que está por trás do raciocínio de modelagem de projeto, tá? Então, assim, nesse momento, a gente não vai se preocupar com a modelagem da porta, com os materiais que a gente vai colocar no chão ou na parede. A gente vai modelar o quê? A gente vai modelar paredes, buracos de porta e buracos de janela, tá? Porque aí na sequência, aí eu vou ensinar vocês a fazer as portas, aí a gente vai completar essas modelagens com as portas que a gente criar. Vou ensinar vocês a fazer janela, aí a gente vai completar essa modelagem com as janelas que vocês vão criar. E assim por diante, tá? Então, a videoaula dessa tarefa, ela é uma videoaula que explica, né, o que eu estou passando para vocês agora. Então, preferi passar, porque aí vocês reveem essa explicação, vocês reveem a questão dos elementos, né, que são exibidos aí na planta. Então, acho que ajuda a reforçar alguns pontos importantes para vocês trabalharem. Eu vou até aproveitar que eu estou com o próprio arquivo da tarefa aberto e vou colocar essas observações para vocês aqui, que vai facilitar. Pé direito, 2,70 m. Esse é o nosso pé direito padrão, né? Altura das portas, 2,10 m. Mais. Vamos usar um padrão largura de portas de 90 centímetros. Né? Acho que essas são as 3 informações básicas que vocês vão precisar. Deixa eu salvar. E deixa eu já salvar ele como PDF, para quem olha pelo celular. Pronto. Eu já estou trabalhando direto no arquivo do Google Drive, tá? Quando vocês acessam a tarefa, né? A tarefa leva vocês para essa pasta do Google Drive que eu estou trabalhando aí dentro. E aí, o que que a gente tem, né, dentro desse documento? A gente tem essa planta, que eu comentei com vocês agora, né, e apresentei para vocês. A gente tem essa planta que é um pouquinho maior, e ela é um pouquinho mais cheia de cotas, né, que aqui você está se acostumando a fazer essa leitura. Aqui você já aprendeu a fazer essa leitura, então a gente torna a coisa um pouquinho mais complexa. E aí a gente faz uma que é para uma do final, assim, mais para você fixar essa ideia, tá bom? Quando vocês não tiverem, vocês vão reparar, esse projeto não tem cota de nível, então a gente vai usar o padrão, que é 0,15, né? Ó, esse aqui está mostrando, 0,15. Tá vendo? Atenção quando vocês forem mexer com o banheiro e com a cozinha. Por quê? Porque o banheiro e a cozinha, o piso está a 0,13, ou seja, ele está um pouquinho mais baixo, né, do que a situação aqui da sala de estar. Então, como que a gente faz isso daí? Pode ser uma dúvida, né, que pode surgir para vocês. Deixa eu abrir aqui o sketch rapidinho, só para mostrar para vocês. Oi, pode perguntar. Eu ia perguntar isso agora, professor. O quê? Como que faz mais baixo? Não. Nossa. Tem algum motivo de estar mais baixo? Tem! Ou se tem, né? Imagina que você começa a tocar aquela música do Rambo, né? Rock Balboa, sabe? Aquela musiquinha do Rock Balboa. Quando ele começa a subir escada e tal, e ele é um lutador de boxe, você coloca aquela faixa na sua cabeça, entendeu? Que você está partindo para a guerra, né? Um balde debaixo do braço, uma vassoura e um rodo no outro lado do braço, a faixa na cabeça, seu avental para não manchar sua roupa, e dentro do balde 2 panos de chão, cândida, detergente e veja multiuso. E aí você, pum, abre a porta do banheiro, você invade o banheiro e fala, chegou a hora.
né, de eu dar um jeito aqui nesse banheiro. Então, toda vez a gente vira super-herói, quando a gente vai limpar a nossa casa, e aí você está pronto para esse faxinão, né? E aí você vai lavar o banheiro, jogando uma água, não sei o quê, joga uma cândida no chão, né? Pega a vassoura, dá uma varrida lá no banheiro, espalha bem aquela cândida com detergente e tal, para ficar bem limpinho. Aí você imagina, você já viu aquele filme que chama A Coisa? É tipo uma geleia alienígena, assim, que vai tomando conta dos espaços. Imagina essa cândida, linda e maravilhosa, invadindo o corredor do apartamento, onde você colocou aquela passadeira incrível, sabe, daquela viagem romântica que você foi fazer com seu namorado lá para o interior, você viu aquela passadeira e falou, ai amor, olha que linda essa passadeira, vamos levar para a nossa casa, e aí você traz essa passadeira incrível, linda e maravilhosa, marrom escura, e aí você tem a coisa de Cândida saindo do banheiro ou saindo da cozinha, na direção do corredor. O que a Cândida vai fazer com seu tapete lindo, marrom escuro? Vai manchar. Vai transformar o seu tapete lindo, marrom escuro, numa vaca malhada. Aí você vai falar assim, o meu tapete não era de vaquinha malhada, né? Então, a gente tem um desnível, tá? Toda vez que a gente está no banheiro, na cozinha, na área de serviço, a gente tem um desnível no piso, para evitar que essa operação da limpeza, da lavagem do ambiente, né, para evitar que essa água consiga invadir as áreas que a gente chama de áreas secas do projeto. Então, o hall de circulação é área seca, os quartos, né, dormitórios, copa, sala de estar, isso tudo é área seca. Agora, banheiro, cozinha, lavanderia, né, lavabo, todas essas áreas são áreas que a gente chama de áreas úmidas e elas vão ter esse pequeno desnível, né? Inclusive, é até recomendável também você ter mais uma linha de desnível que fique mais baixo ainda, aonde é o box do banho, né? Eu não sei qual é o problema que os projetistas têm, mas quase todo projetista de apartamento novo parece que faltou nessa aula, que é a aula que ensina ele a botar um ralo do lado de fora do box e o ralo que é o ralo do box, né? Então você está lá lavando seu banheiro, não sei o que e tal, aí para onde vai essa água, né? Você só tem o ralo do box, você instalou o box, você tem a régua do box. Aí você tem que ficar puxando o rodo e fazer a água fazer salto em altura. Você já viu isso acontecer? Você puxa a água para a beirada do box e traz o rodinho para cima, entendeu? Você puxa a água e traz o rodinho para cima. Então aí você fica obrigando a água a fazer salto em altura, porque o projetista faltou na aula que ensina que no banheiro tem que ter 2 ralos, um fora do box e um dentro do box, né? Então isso é uma questão bastante importante em projeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês no sketch o que a gente vai fazer. É bastante simples, de verdade, né? Não requer prática, nem tampouco habilidade. Vamos aplicar aqui a nossa equidistância, vamos imaginar que nós estamos trabalhando aqui com 2 ambientes. Opa, peraí que eu fiz esse retângulo errado, deixa eu fazer um retângulo melhorzinho. Então, estamos nós aqui trabalhando com 2 ambientes. Era uma vez uma sala, né? E a partir dessa sala eu acesso um outro ambiente e tal. Vou fazer um retângulo, tá? Não vou medir nem nada, só para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, o que acontece no sketch, né? No sketch, o meu piso, ó, é esse daqui. Se eu quiser trabalhar desníveis nesse piso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar uma aresta, né? Por quê? Porque quando eu fecho um contorno, o que o sketch faz mesmo? Quando a gente fecha um contorno, o sketch cria uma face. Aí você vai falar assim, pô, professor, ele fechou a porta, né? É claro que ele fechou a porta. Ó, você tem uma linha aqui e uma linha aqui. Quando eu coloco uma linha aqui embaixo, o que eu estou fazendo? Tá fechando. Estou fechando um contorno, é evidente que ele vai criar a face, mas aí beleza, você clica em cima da face, dá um del, manda ela embora, né? E a face foi embora. Essa aresta, gente, é a aresta que separa esse piso aqui desse piso aqui, né? Então, do mesmo jeito que eu posso puxar para cima, eu também posso puxar para
para baixo. Então, eu puxo ele para baixo, digito 0,02 e pronto. Ó, ele é um piso que está 2 centímetros abaixo do outro. Né? Então, é como se a gente estivesse numa área úmida, né? Olhando. Olha lá, vamos tirar aqui essas marquinhas. Então, a gente está na área úmida, a gente está na cozinha ou no banheiro, olhando o corredor do lado de lá. Né? Tranquilo de fazer? Cri, cri, cri. Sim. Sim? Beleza. Maravilha. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que são essas as orientações e as instruções, né? A ideia é que vocês aproveitem para... Eu estava compartilhando a tela, né? Pronto, ó, agora nós estamos aqui. Eu não sei se vocês entenderam direito a parte da faxina, mas é aquela hora que você coloca a faixa na cabeça, sabe? E você puxa assim, e você tá pronto para guerra, né? O balde aqui, com as vassouras aqui, o rodo e tal, e aí você entra, e faz aquela, né? Lava a roupa todo dia, não sei o que e tal. E depois tem que fazer a água, fazer salto em altura com o rodinho, né? Aqui em casa é sempre assim, a água fazendo salto em altura. Deixa eu ver a Duda. Fala, Duda, quando você vai lavar banheiro? É você? Eu com certeza, cara, eu sou a faixa na cabeça, um avental, para não manchar a roupa de Cândida e vamos que vamos, partir para cima do banheiro com tudo. A minha esposa que gosta, que ela fala que eu limpo o banheiro melhor do que as nossas secretárias, né? A faxineira que ajuda a gente e tudo, né? Mas não adianta, quem é detalhista em tudo, né? Então, é da natureza da pessoa. Né? Não tem como fugir. Não, e banheiro, para mim, tem que ter cândida, cara. Cândida é uma coisa assim, sabe? Você vai lá no vaso, você espalha aquela cândida e você deixa ela ali. E ela mata tudo. Você volta dali 10 minutos, tudo que tinha ali tá morto. Ela resolve sozinha o problema para você. Aí só dá uma esfregadinha final, porque ela já matou tudo que tinha lá. Mas enfim, né? Estamos aqui para falar de SketchUp. Então, sem a gente fugir do tema, né? A atividade que eu postei para vocês é uma atividade onde vocês vão modelar, né, esses projetos. Assistam a videoaula, é uma explicação adicional em relação a essa explicação que a gente está tendo aqui. É importante vocês terem noção dessa linha de raciocínio que é usada para modelar, né? E também bastante importante vocês verem como essas ferramentas vão né, se avolumando. Quer dizer, primeiro a gente aprendeu que a aresta fechou, forma uma face, pega essa face, extruda, esse conhecimento foi importante, a gente modelou as pecinhas, a gente sabe fazer planos inclinados, se o meu projeto tem uma rampa, você já sabe fazer um plano inclinado, né? Então agora a gente vai usar essa mesma linha de raciocínio, começa pela base, cria as paredes, vamos começar a subir essas paredes, faz buraco de porta e janela, agora usando o esquema de medidas. Então, é bem, sabe, progressivo mesmo, né? A gente vai vendo uma ferramentazinha, depois vai vendo a outra, depois vai vendo a outra, mas uma sempre vai precisando da outra, né? Hoje ficou bem claro, para modelar projeto a gente tem que usar a linha guia. Que mais? Se a gente sabe selecionar adequadamente, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a gente vai selecionar muito melhor os objetos, as entidades que a gente precisa selecionar, e a gente vai conseguir ter um resultado muito mais rápido, né, na operação do programa. Então, vocês gostariam de perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, gente? Vocês estão tão quietinhos aí do outro lado. Não, professor, tudo certo. Tranquilo, tranquilo? Sim. Sim? Tranquilo, geral? Professor, então essa atividade aí é para a gente fazer, levantar as paredes, as divisões do depósito e tudo mais, e fazer Isso. as portas e janelas? Paredes e buracos de porta e buracos de janela, né? Então, só as paredes, a laje, né, de piso, os buracos de porta e os buracos de janela. Essa atividade é para treinar só isso, ela é uma atividade bem mais rápida do que fazer as peças, né? Mas ela considera que você já está com aquela parte anterior já compreendida, mas ela é uma prática bem mais rápida que as anteriores, com certeza. Ok.
Professor, uma dúvida, Claro. curiosidade. Pode falar. Se a gente faz... Vixe, Beth, repete para mim, por favor, porque cortou teu áudio bem no comecinho da fala. Tá, a gente faz esse exercício aí. Aí, no caso, a gente tem como exportar para o AutoCAD para a gente ver como que fica? Você até consegue, você consegue fazer a exportação, só que a exportação ela é feita no SketchUp Pro, né? E a versão que a gente usa é a versão do estudante, é a versão Make. Mas daria para você fazer o seguinte, daria para você abrir ele no SketchUp Online. O SketchUp Online é capaz de exportar DWG, e o DWG é o tipo de arquivo que o AutoCAD usa. Então daria sim para fazer. Né? Assim como o caminho contrário, dá para fazer um desenho no CAD, por exemplo, da base da planta, né? Ir lá no SketchUp Online e importar esse DWG para dentro do Sketch, que ele vai puxar essas arestas todas que você já desenhou no CAD, e aí usar isso para fazer a modelagem do Sketch. É possível também, nos dois caminhos. Mas só a versão online que vai te dar essa integração, né? Entre os dois programas. Tá bom. Obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ô, Nani? Oi. Eu vou falar? Uhum. Em questão a levantar fazer esse projetinho que nós está falando, referente à janela, os pisos, entre banheiro, a gente falando no projeto maior, naquele que o senhor que eu vi o senhor mostrando aí. Sei. Esse que o senhor fez. Tá. Referente à área piso, entre piso úmido, onde seco, se a gente colocasse, que esse daí o senhor vai estar definindo, que eu vi que o senhor falou que não ia dar medidas, parece, se eu entendi assim. A gente pode, por exemplo, não, é que colocar quando não aparece é padrão. Não, isso é quando a gente for pôr materiais, Moacir. Aí, por enquanto, a gente está trabalhando só modelagem, a gente ainda não vai entrar nos materiais, tá? Mas logo a gente entra, tá? Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Esse eu achei mais legal de mexer. Tá, a gente vai chegar nos materiais, pode ficar sossegado, é só questão de tempo mesmo. Né? Porque hoje a gente já resolvendo essa parte da modelagem de projeto, aí eu já posso passar para vocês o conceito de grupo, o conceito de componente, já posso explicar isso para vocês, e aí a gente vai usar isso para fazer as portas, as janelas. Aí a gente chega nos materiais. Legal. Tá? Obrigado, professor. Imagina. Deixa eu ver. Mais alguém, gente? Quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Tranquilo. Professor, eu tenho que contar uma pérola para o senhor. É porque você está do meu lado, eu lembrei. Olha o babado. Muito engraçado. Um dia desse a gente estava comendo um hambúrguer. Daí ele, me passa o SketchUp. Aí eu, quem, Jonathan? Aí ele, o SketchUp. Eu, é SketchUp, Jonathan. É ketchup. Ele, não, mas eu vou falar SketchUp. Eu falei assim, SketchUp. Eu tenho que contar isso pro meu professor. Eu tenho que aguentar, né? Pois é, professor, muito engraçado. Você me deixou como uma lombriga de Burger King agora, hein? BK Stacker triplo. Eu nem gosto, professor, desse negócio. Eu prefiro comida. Como não? Nossa, eu troco uma comida por um lanche assim, brincando. Eu não. Eu gosto de um churrasco com arroz, com uma farofa. Bom demais. Você tá me dando fome. Vamos comer alguma coisa e começar a estudar, então. Vamos orar. Mas, ó,
Me passa o SketchUp, por favor. Muito bom, gente. Beleza, então, ó, galera, partiu a atividade. Bora fazer. Qualquer dúvida que aparecer, entre em contato. Eu estou aqui até às 11, na verdade, até um pouco depois disso, 11h30, meia-noite. Fiquem à vontade para manter contato aí pelo Sketch ou por aqui. A gente abre uma live, troca uma ideia, conversa, né? E vê aí o que for preciso, tá bom? Então, bora fazer a atividade, colocar em dia. Oi, pode falar, Lisa. A altura da parede com a porta, tem a medida aí dessa planta? É 0,15, é padrão, é padrão. Então cola na parede. É padrão, é padrão. Vai ter uma planta, a segunda planta, você vai ver que a porta está colada na parede. Ela é uma situação quando a gente usa batentes metálicos. E a primeira planta é 0,15 de distância. E na terceira também é 0,15, então não tem erro. Tá bom, então. Tá, mas assim, ficou com dúvida em qualquer coisa, abre a plantinha no celular, tira um print da tela, manda um zap para mim, eu respondo para vocês, é rapidinho. Tá bom, professor. Obrigado. Tá bom? Beleza. Tá bom. Bora trabalhar, galera. Bora trabalhar. Tá? Então, ó, beijão. Sextou com o SketchUp. Fiquem com Deus. E eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, tô no chat, tô no Teams, tô no WhatsApp. E tamo junto aí. Vamos ver se vocês conseguem fazer. São exercícios tranquilos, são exercícios simples, né? Não tem grande dificuldade, não. Acho que a dificuldade é baixa. E assim, devagarzinho a gente vai vendo todas as ferramentas que a gente precisa, tá? Vamos ver qual é a dificuldade, se é que surge, né? Alguma dificuldade nesse procedimento. Vamos ver se vocês têm alguma dificuldade ou não. Mas tendo dificuldade, não hesitem em me chamar, tá bom? Podem passar um zap aí na hora, o dia que for, a hora que for, sábado, domingo, feriado, dia santo. Beleza? Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boas aulas aí, né? Que vocês têm logo mais outras aulas também. E tamo junto. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a vocês aí. Oi. É a Suzana. Ô, Suzana, diz uma coisa, deu certo aquele batplot lá? Então, Pro, na hora que eu te mandei mensagem, eu já estava no escritório. E eu continuei fazendo do jeito que eu fazia. Mas aí eu vou dar uma olhada agora de noite para tentar fazer da forma que o senhor falou. Beleza, é o batplot. Dá uma olhada, porque, nossa, o que você vai ganhar de tempo com esse recurso é um negócio brutal. Nossa, porque demora demais, ainda mais quando o projeto é grande. A única coisa que você tem que fazer é gerar todos os layouts, sabe? A hora que você tem todos os layouts do CAD criados, aí é batplot e ele sai plotando todo mundo. Ah, então tá bom, Pro. Obrigada mesmo. Tá bom? Imagina, que bom que você perguntou, né? Aí, para de sofrer. É isso aí, tem que perguntar. Mas tinha um jeito de fazer tudo de uma vez, só que eu pesquisava e nunca encontrava. Aí agora é a solução agora. Ah, sim. Vai dar certo, você vai ganhar um tempo enorme, com certeza vai ganhar um tempo enorme. Procedimento automático, né? Os computadores estão aí para facilitar a nossa vida, né? Não para complicar. Ainda mais atividade assim, né? Repetida, né? Atividade que a gente precisa refazer a mesma coisa muitas vezes, né? É nisso que o computador é bom, né? Para nos ajudar. É verdade, Pro. Maravilha. Beleza, galera. Então, eu vou desativar a câmera aqui, desativar o microfone, puxar a nossa lista de presença. Boa noite, beijão, tô por aqui, tá?